Olá, eu sou o Giacomo. Tudo jóia com você? Nessa aula, nós vamos aprender uma propriedade que envolve limite de uma função e a função dentro de uma raiz. Como é que eu faço isso? Então, vem comigo que eu vou te ajudar. Vamos lá? O esquema é o seguinte, ó. Imagine que eu tenho aqui limite de uma função e esse limite dá L, onde esse L é uma constante real. Nós vamos agora para a propriedade 7. E você fala, mas Giacomo, e as outras propriedades? Eu acho que você já viu, né? Nós temos nos vídeos anteriores as 6 propriedades que antecedem essa. E nos próximos vídeos, mais propriedade ainda. Ok? Então você faz o seguinte, vai lá, assiste os vídeos se você não viu ainda, aproveita, se inscreve no canal e acione as notificações, beleza? Vem comigo, ó. Eu tenho o limite da função que dá L, ok? E eu sei o seguinte, quando eu tenho o limite de uma função e aqui eu tenho a raiz dessa função, uma raiz enésima, a propriedade 7 diz que eu posso fazer o seguinte, eu posso calcular o limite da função e tiro a raiz, eu extraio a raiz. Então, por exemplo, se eu sei que o limite da função que está aqui dentro vale L, é só fazer aqui, ó, a raiz de L, a raiz enésima. Então, Giacomo, é só isso? É só extrair a raiz daquele limite que eu conheço? É só isso. E tem mais, você tem que tomar um cuidado que essa raiz ela deve existir. Então a gente impõe algumas condições. Primeiro, aqui nós estamos falando, obviamente, de raízes onde o n é um número inteiro e positivo. Por exemplo, raiz quadrada, raiz cúbica, raiz quarta e assim por diante. E mais, se esse n inteiro positivo for par, é fundamental, é necessário que esse número aqui dentro da raiz seja positivo, né? Para você conseguir extrair a raiz, beleza? É só isso. Se o n for par. Você fala, Giacomo, mas e se o n for ímpar? E se for uma raiz, por exemplo, cúbica, raiz quinta? Daí ali o limite pode dar tanto positivo quanto negativo, que você extrai a raiz numa boa, beleza? Então vem comigo, vamos ver dois exemplos, ó. Eu tenho aqui limite de 2 elevado a x quando x tende a 8, dá 256. E eu quero agora, por exemplo, quanto é o limite da raiz quarta de 2 elevado a x quando x tende a 8. Que limite é esse? Então, o que eu faço? Eu venho aqui, eu simplesmente faço o seguinte, eu calculo o limite do que está aqui dentro e depois eu tiro a raiz, ó. Eu tiro a raiz do limite que está dentro. Então aqui vai ficar assim, raiz quarta, ok, ó, raiz quarta desse limite, do limite, que nós vamos escrever aqui, ó, limite de 2x, de 2 elevado a x, quando x tende a 8. E isso aqui vai ser raiz quarta, você já sabe quanto vale esse limite, né? Foi dado ali no começo, então me ajuda aqui, ó, raiz quarta, opa, ficou torto aqui, vamos apagar para ficar bonitinho, né, ó. Raiz quarta de 256. Então eu quero saber qual é o número que elevado à quarta dá 256. Esse número é 4. 4 elevado à quarta dá 256. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. E vezes 4, 256. Beleza? Vamos para mais um exemplo. Ó, vem comigo. Aqui eu sei que limite de 2x, quando x tende a menos 4, dá menos 8. Beleza? Aí eu tenho, ó, eu quero calcular o limite da raiz cúbica de 2x quando x tende a menos 4. Então eu sei, ó, no mesmo esquema do exemplo de cima, eu vou fazer a raiz cúbica de quem? Do limite dessa função daqui de dentro. Eu faço o limite de 2x quando x tende a menos 4 e esse limite eu sei que dá menos 8, foi dado no começo do problema, né? Ó, eu tenho aqui raiz cúbica de menos 8. Então eu quero saber qual é o número que elevado ao cubo dá menos 8. E esse número é o menos 2, né? Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 dá menos 8. Beleza? É basicamente isso.
Agora vem para os próximos vídeos que nós temos mais propriedades básicas rápidas como essa. Vem comigo que eu te espero, beleza? E aí, essa aula te ajudou? Compartilhe! E no site tem bastante conteúdo extra. Um grande abraço e até a próxima!